Quaresma desse ano realmente foi cheia da misericórdia do Pai, né? Uma quaresma muito especial. Na verdade, o que fizemos nessa quaresma foi uma grande viagem ao centro do coração. Dizem que a viagem ao centro do coração é a viagem mais perigosa do que a viagem à Lua. Então a misericórdia nos ajudou muito a fazer essa viagem. Começamos essa viagem logo na quarta-feira de cinzas. Na quarta-feira de cinzas, a gente estava olhando um pouco para o nosso coração, coração de pedra, coração endurecido, mas ao mesmo tempo autodestruído, transformado em cinzas. E aí vem as cinzas da Semana Santa, aquelas cinzas que a gente confecciona com os ramos do Domingo de Ramos, os ramos da vitória, os ramos da Páscoa. E com esses ramos a gente queima as cinzas para esfregar na cara da gente e dizer: nós somos filhos da Páscoa, não somos filhos das cinzas. Então precisamos ter uma atitude diferente em relação à nossa vida pascal e não permitir que o nosso coração se endureça e, ao mesmo tempo, se desintegre e se transforme em cinzas. E aí chegamos ao primeiro domingo da quaresma. No primeiro domingo da quaresma percebemos que a viagem ao centro do nosso coração levou ao deserto do nosso coração. Olha só o que é que o egoísmo faz com a gente. O egoísmo transforma o nosso coração num vazio que pode ser comparado a um deserto escaldante com o seu sol, um deserto frio com a sua noite, um deserto que muitas vezes a gente tem vontade de desistir, atravessando a areia, atravessando as dunas, enfrentando até as miragens, aquela miragem que quer transformar a pedra do nosso coração em pão da ganância, aquela miragem que quer que a gente tenha uma atitude de igreja, uma atitude mais mágica do que mística. A mágica só fomenta bolha de sabão, a mística mistura a fé com a vida. Depois chegamos ao segundo domingo da quaresma e percebemos que a nossa vida de oração, ela precisa subir um pouquinho de patamar. A gente tem que sair de uma oração do fundo do poço para uma oração que seja transfigurada, uma oração de Jesus. A gente sobe ao Monte Tabor da nossa espiritualidade para configurar a nossa vida de oração numa atitude semelhante à oração que Jesus nos ensinou, que é a oração do Pai Nosso entrelaçado com o Pão Nosso. E aí, quando isso acontece, é claro que nossa vida comunitária fica transfigurada diante dos sinais dos tempos. Depois chegamos ao terceiro domingo da quaresma, e no terceiro domingo da quaresma percebemos o seguinte: que o nosso coração, apesar de estar vazio por causa das artimanhas do egoísmo, ele tem uma região que nos dá uma saudade, uma saudade de paraíso, ou seja, ela tem uma região de oásis, e é no oásis que a gente descobre o quanto a natureza é maravilhosa. No oásis, as frutas são mais gostosas, as árvores dão mais sombra, os pássaros cantam numa harmonia extraordinária, que é na harmonia da melodia da criação. A água é potável e a sombra que a gente encontra realmente nos faz pensar em sombra e água fresca. Ou seja, é preciso fazer com que esta área de ação de graças do nosso coração seja realmente um lugar onde o coração se torne uma fonte frutífera de vida, de perseverança, de coragem e de atitude de coração. Não um coração trancafiado, fechado, subjetivo, mas coração aberto, solidário, voltado para a partilha, voltado para a mesa da partilha, voltado para a comensalidade. Depois chegamos no quarto domingo da quaresma, e no quarto domingo da quaresma a gente já começou a perceber uma certa preliminar do que verdadeiramente é a plenitude da alegria pascal. Aí veio aquela belíssima imagem da parábola do Pai amoroso, onde a gente percebe que quanto mais estamos distantes da misericórdia do Pai, mais a gente se torna ou filho pródigo ou filho mais velho. E para a gente evitar
essa tentação dúbia que existe dentro de nós de se transformar no filho pródigo ou no filho mais velho, a gente precisa resgatar na nossa alegria de caminhar a mística da misericórdia, porque a misericórdia vai dar para nós a condição, a credencial necessária para a gente encarar com a alegria de viver as artimanhas do mistério da iniquidade. E aí chegamos no 5º domingo da quaresma. Poxa, fizemos uma caminhada ao centro do nosso coração, passando pelas cinzas, passando pelo deserto, passando pelo Monte Tabor, passando pelo Pai amoroso, mas falta uma coisa que a gente precisa tentar melhorar na nossa caminhada, que é essa atitude, vamos dizer assim, atitude de facção criminosa que temos de atirar pedras na vida alheia, né? É a coisa da fofoca, a coisa da diva, o departamento de informação da vida alheia. Gente, nós temos que ter uma outra atitude, ou seja, pedir que o Pai nos presenteie com a graça da misericórdia para que o nosso mundo interior seja restaurado. Pedir também que o Pai nos ajude a ter a graça de que aquelas pessoas que machucamos, que pisamos, que ferimos, que colocamos muita mágoa, né? Ressentimentos, que essa pessoa também acolha a graça da misericórdia e nos perdoe. E principalmente que o nosso coração esteja aberto para que a graça da misericórdia penetre e transforme o nosso coração de pedra em coração de carne pascal. E agora estamos nós nos preparando para entrar na Semana Santa, né? Vem aí o Domingo de Ramos, aquele domingo em que a gente começa a se preparar para entrar no Jardim do Getsemane e sair no Jardim da Ressurreição com uma vida completamente restaurada pela plenitude pascal. Mas quando a gente fala de ir para Jerusalém, né, aclamando com uma atitude de massa, não é? A gente tem que tomar cuidado para não se transformar numa atitude de massa animalesca, né? Nós sabemos que o animal ele tem um quê de bestialidade. O animal gosta de andar em bandos, né? Vejam aí, por exemplo, na nossa sociedade, os protestos, tanto do lado da oposição como do lado da situação, está tendo uma atitude animalesca. E isso não é bom para o país, isso não é bom para a nação, isso não é bom para o nosso povo. Precisamos unir o povo, porque quando o povo fica muito animalesco na sua atitude, no seu grito profético, de protesto, de melhorar as coisas, ele pode correr o risco de se transformar em massa de manobra, né? E quando somos massa de manobra, a gente tem assim uma atitude muito infantil de realizar a nossa cidadania. A gente pode falar hosana, como a gente pode falar crucifica-o. Então é importante que a gente tenha a atitude dos profetas. E qual é a atitude dos profetas? Se o povo não falar, as pedras da violência falam. E não vamos permitir que isso aconteça ao nosso Brasil. Por isso, vamos entrar nessa Semana Santa com uma atitude de misericórdia, né? Uma atitude de uma mística profunda, saborosa, amorosa, para que a nossa nação seja verdadeiramente uma nação pascal. Uma boa e santa Semana Santa para todos nós.